vezes de ficar um pouquinho mais tempo com vocês e também com eles, tá? Mas se for necessário hoje, a gente estende um pouquinho mais da aula. Queridos, é o seguinte, eu preparei uma lista de exercícios sobre o primeiro capítulo do Alice. Ô, Joaquim, desliga o áudio agora, Joaquim. Joaquim, desliga o áudio. Então, o objetivo do livro Alice, o objetivo da leitura desse livro, são basicamente três, tá? Então, eu tenho como objetivo para esse livro... Quatro, vai. A primeira é curtir a leitura. Ler. É agradável ler um livro bom, tá? Então, essa é a principal, curtir a leitura. Beleza. Segundo ponto aí, para a gente ler o Alice, é a gente fazer vários exercícios de interpretação de texto, tá? Então, a gente vai treinar bastante a interpretação de texto, pegar detalhes da leitura de uma história. 3. A gente aprender o que o livro tem de conteúdo, de assuntos, de temas. Esse livro é um livro que tem muitos temas, muitas discussões por trás desse livro. Dá para se debater e discutir muita coisa, e vocês vão ver. E por último, é fazer atividades bacanas, fazer trabalho, criar jogo, fazer, enfim, teatro online, por que não? Então, a gente pensar em atividades diferentes em cima da leitura do Alice, certo? Agora, respondendo a Manu, é o seguinte, Manu, vai ser a única aula em que a gente vai parar para ler o capítulo inteiro aqui. A ideia é a gente não ficar sendo uma aula de leitura do livro, tá? Mas a ideia é ser uma aula de atividades a partir do livro. Tudo bem que de vez em quando a gente fazer a leitura do livro é bacana, e hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo inteiro. A partir da semana que vem, você vai ver no planejamento, eu vou pedir para vocês, entrem na sala com o capítulo 2 lido. Hoje eu não pedi isso. Hoje eu só falei leitura do Alice. Eu não pedi para vocês já entrarem com o capítulo lido. Então, hoje, por questão do tempo, eu vou ler esse capítulo inteiro para vocês, terminar a leitura e encaminhar para vocês os exercícios. Vocês vão ver que vocês vão poder fazer esse exercício ou via celular ou via computador, qualquer lugar, é um aplicativo que vocês vão responder. Seja, foi o mesmo aplicativo das eleições. O mesmo aplicativo que vocês utilizaram para fazer as eleições da turma vai ser o aplicativo que vocês vão responder. São 10 perguntas sobre o Alice, se não me engano. 9 ou 10 perguntas sobre o que eu vou ler para vocês. Sendo assim, cheirosinhos, olhem para mim, não pisquem aí. Olha para mim, não pisca. Olha para mim, não pisca aí. Pode piscar, só presta atenção. Aproveita a minha leitura, porque no decorrer da minha leitura eu já vou dar várias dicas para vocês responderem as questões. Então, aproveitem a leitura para isso, para vocês viajarem. Quando alguém lê para a gente também é agradável, a gente consegue ir para alguns lugares. E só por questão de ritmo eu que vou ler. Mas se for para fazer alguma atividade de leitura, Manu, de vocês lerem, a gente pode fazer também com outras ou em outros momentos, ler a sua história, ler respostas de pergunta. Mas a leitura, por questão do tempo, eu que vou ler. Fechou? Então vamos lá. Pega o seu livro, capítulo 1, não. Quem não está com o livro, eu vou projetar aqui o livro na tela também, já vai facilitar um pouco. Prof. Oi. Eu tô com a imagem imprimida. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Joaquim. A gente vai precisar do caderno, escrever alguma coisa? Hoje não, porque as perguntas que vocês vão elaborar, as perguntas que vocês vão responder, eu vou mandar para vocês digitalmente. Então, vocês não vão precisar responder no caderno, vocês vão responder direto no aplicativo. Ô, prof, você já botou porque não tá aparecendo para mim. Eu vou botar agora, vou botar. Beleza, então, vamos lá. Já peguem as dicas da leitura. Já pega tudo que der para pegar. Beleza, gente. Começa a história da Alice com um poema, que é o poema de quando essa história foi inventada.
O Lewis Carroll, que é o autor desse livro, ele, na verdade, esse Lewis Carroll, ele é um pseudônimo, é um nome fictício, é um nome que o autor inventou como criador da história. Então, o próprio nome do autor do livro é inventado. O nome verdadeiro do Lewis Carroll, deixa eu ver mesmo qual que é o nome do Lewis Carroll aqui. O nome verdadeiro do Lewis Carroll é Charles Dodson, tá? Então, o nome verdadeiro do Lewis Carroll é Charles Dodson e ele era um professor, olha para mim, não pisca, ele era um professor de matemática. Ele era, na verdade, um professor de matemática e ele estava num passeio de barco com as filhas do dono da faculdade. Então, ele estava nesse Eu passeio. achava que ele era de português, porque... Ô, prof, ainda quando a gente tava na escola, eu acho que teve uma foto que eles estavam no barco. Tem Ô, aqui, eu vou prof, mostrar. eu fico me perguntando por que quase todo escritor de uma história super famosa de nome inventado tem que se chamar Charles. Não sei. Eu sei que Então, o nome desse homem, então, é Charles Dodson, o nome verdadeiro, e ele criou o nome Lewis Carroll como se o Lewis Carroll inventasse essa história. É um personagem que ele cria dele mesmo. E aí ele estava Meio que um nome artístico. um nome artístico, isso aí. E aí ele estava num passeio, e nesse passeio as meninas pediram para ele contar uma história. E foi nesse passeio de barco que ele contou a história para as meninas. Essa história que a gente vai ler, ele contou num passeio de barco. E contou a história inteira no passeio de barco. E depois ele chegou na casa dele e escreveu a história que ele contou oralmente no passeio de barco. Obviamente que na hora que ele foi passar para a escrita, deu para ele refinar, colocar alguns detalhes aí. Mas vamos ler agora, inicialmente, a poesia que mostra o momento em que eles estão no barco. Em uma bela tarde dourada, deslizamos na corrente, seguindo sem direção. Remadores pequeninos, os bracinhos só fingiam, remos moviam em vão. Sabe quando criança está mexendo no barco, elas só fingem que estão remando, mas quem estava remando mesmo era esse cara. O tio Cruel me pedia que lhes contasse uma história. Eu, que nem força mais tinha de tanto ficar ali remando, para uma pena erguer. Eu não tinha força para erguer uma pena, mas o que minha voz podia contra a língua dessas três, mostrando que eram as três meninas que estavam pedindo para ele contar uma história. Vai, conta uma história. Ele não tinha como lutar. Na verdade, eu não sei se foi isso, Joaquim, que você pensou que era erro. Isso daqui é uma abreviação, tá bom? Minha voz. A primeira deu a ordem. Que a história comece agora. Suave a segunda disse. Mas que tenha maluquice. E a terceira, a toda hora, o fio da história cortava, ficava interrompendo a história. Por fim, venceu o silêncio. A minha história escutavam. Criança de sonho ia à terra das maravilhas, onde os bichos batem papo. Quase acreditam de fato. Esgotada a fantasia, já cansado, o que eu queria era a história parar. Eu conto o resto outra hora. E as três se punham a gritar: outra hora é agora! Outra hora é agora! Assim é que foi surgindo a Terra Maravilhosa e cada coisa curiosa. Foi assim que apareceu. Depois de a história contada, contentes, fomos para casa. Alice, recebe este conto em tua mão delicada e guarda-o entrelaçado a teus sonhos infantis. São flores que um viajante colheu em outro país. Beleza. Então tem aqui a imagem dele contando a história para as três meninas, tá? Ótimo. Oi. Mas o chefe dele, lá, eles não estavam no barco junto? Não sei. Não sei, teria que pesquisar. Porque essa situação a gente sabe dela porque a gente tem esse poema
e porque os conhecedores, as pessoas que são estudiosas do livro do Alice, as pessoas que pesquisam sobre o livro da Alice, elas contam que a gente tem que entender que esse poema é um poema que mostra um fato que aconteceu. Ele estava no barco com as 3 meninas, mas ele não fala que o pai da menina, que os pais da menina também estavam. Provavelmente estava. Mas o que a gente pode considerar aqui é tipo um passeio de escola. Imagina, a gente vai fazer um passeio de escola, os pais de vocês não vão comigo se vocês forem comigo num passeio de escola. Então seria eu com toda a turma. Então a gente pode imaginar ou isso, ou ele num passeio de escola com as meninas, ou ele levando de fato um tio seu leva você para passear. Então era um cara muito conhecido da família, né? Muito próximo à família, e como ele era próximo, o pai deixou as meninas passearem com ele. Fala, Caetano, quer falar alguma coisa? Sim, isso não tem no livro aqui que eu tenho. Qual livro que você tem? Mostra para mim aí, Caetano. Esse daqui é o Não. que... Não, tem sim, nas primeiras Não, páginas, Caetano. Caetano. Numa página antes da Toca do Coelho. Vai lá no primeiro capítulo e vai ter lá uma página antes. Deixa eu ver aqui. Manda um abraço pro seu pai aí, Caetano. Caetano. O meu não tem. Tem sim, Caetano, tem sim. Prof. Vai virando página por página, Caetano, uma de cada vez. Caetano, você estava na apresentação. É a página 14. Página a página- 14 aí, Caetano. Não, a página 12, na verdade. É a do poema. Página 12, Kai. Ô, professor, Achei. Oi. eu imaginei na minha cabeça, assim, o professor de matemática, assim, eu não vou fazer isso aqui, não, tô cansado para escrever tudo isso aqui que eu contei para elas. Meu Deus do céu, não, o professor de português que vai fazer isso. Caguei. Boa. Ô, cheirosinhos, então, ó, agora é a história da Alice propriamente, tá? A história que vocês já devem ter visto algum filme. Existem milhares, gente, de histórias filmadas. Milhares não, mas centenas existem. Existem centenas de filmes, desenhos e ilustrações sobre essa história. Sendo assim, é difícil a gente criar a nossa própria imaginação dela. A ideia é que a gente consiga mergulhar no mundo da leitura, tá bom? Fala, Prof. Marina. Ô, prof, eu queria saber, tipo, eu tava dando uma olhada aqui na próxima página. Tipo, o capítulo 1, ele não começa do início a história. Ela só começa, tipo, Alice começa a ser... Esse é o início da história. E o prof, lembra que antes da gente sair da escola, você falou que se, tipo, a gente ia ler esse livro e quem já viu o filme, tá bom. Mas quem não viu, não vê. Eu e a minha mãe queria ver. Aí eu falei que o prof não deixou. Isso, tudo bem, é isso mesmo. Fala pra sua mãe, não. O prof não deixou, não é pra ver mesmo. Isso aí. Melhor coisa que você faz pra sua vida, B. Eu não vi. Prof, Hum. quando eu leio livros que tem filmes, né? Eu primeiro leio o livro para não perder o interesse e depois assisto o filme. É isso aí, melhor coisa da Mais sua vida. detalhe. É mais legal. Mas vamos lá, gente. Oi, gente. Realmente, eu nunca, tipo, vi Alice. Eu já vi o filme, só que, tipo, eu nunca entendi a lógica da história, entendeu? Muito bem. Ah, mas talvez a lógica da história é não ter lógica, viu? Você vai ver. Como ele era um professor de matemática, ele assim, ó, queria fazer... Tipo, a história, pelo jeito da história, já dá pra ver que não é muito pra ter lógica. É uma história maluca mesmo. Uma Ela história come uma garrafa que ela fica. Já vi pelo desenho dela caindo lá dentro de um ar, numa casa. Ô, gente, tá acontecendo um pouquinho... Eu vou começar a falar alguma coisa e aí tem algumas pessoas que falam em cima. E tudo bem, eu quero ouvir vocês. Mas seria interessante que a gente... Mais uma vez, eu tô falando aqui agora. Arthur, eu estou falando. E você não espera eu terminar de falar, Arthur. Por isso que existe a situação, a mão levantada é só um sinal de um ouvir o outro.
Se um falar em cima do outro, ninguém se ouve. Então é uma coisa que eu tô tendo que falar com o quarto ano, tipo, tão básica, assim, tipo, é um negócio que não entra em mim, na minha cabeça, vocês não terem aprendido isso ainda. Espera, fala um de cada vez. Fala, Arthur. O seu áudio tá desligado, Arthur. Áudio. Professor, é o seguinte, eu queria dizer que eu ainda não entendi. Eu ainda não entendi esse troço que se você ver o filme vai infectar a mente. Como assim? Eu sei que, tipo, você disse naquele dia que, tipo, sei lá, você achava que era aquela Alice, mas na verdade é outra. Mas eu não entendi esse troço de infectar a mente, porque eu assisti quase esse filme todo completo e eu tô normal. Tá certo. Infectar a mente, que eu digo, não é a sua imaginação. Quando você assiste um filme e vê aí. Ô, Arthur, você faz a pergunta, agora dá a resposta à sua própria pergunta, Arthur. O Arthur, se você não quer uma resposta, não faça uma pergunta, Arthur. Eu vou responder se tá falando em cima, Arthur. Você quer de verdade entender isso, Arthur, ou não? Eu posso seguir adiante? Eu quero entender de verdade. Então, beleza, eu vou te explicar agora de verdade, então, Arthur. Quando você assiste algum filme, vê algum desenho, se eu falar pra você, Mônica, Cebolinha, automaticamente você já tem uma imagem na tua mente da Mônica e do Cebolinha. Porque a Mônica e o Cebolinha são personagens que foram desenhados por alguém. E esses desenhos estão muito fortes na nossa imaginação. Então, quando você assiste um filme, vê um desenho, e você começa a ler essa história, o que acontece? Vem a imagem do filme, a imagem do desenho. Foi isso que eu quis dizer com infectar. A sua imaginação fica limitada ao que você viu, ao que você assistiu. E quando você lê primeiro, você faz a sua mente imaginar. Por exemplo, agora, só o fato de existir esse desenho aqui, ó, esse desenho aqui no livro, a gente também já está sendo infectado pelo artista. O artista que imaginou a Alice desse jeito aí. Mas pode ver que a Disney, a pessoa que fez o filme da Disney, imaginou a Alice de um outro jeito. A roupa pode ser que é bem parecida, mas a cor do cabelo já é bem diferente. A Alice lá da Disney é loira. Então a Alice é loira, ela é morena. Que cor que é o cabelo da Alice? O personagem não fala, o autor do livro não fala. Você pode imaginar uma Alice da cor com a cor do cabelo que você quiser, porque ele não fala a cor do cabelo dela. Então, é isso que eu quero dizer que é infectar. É você se limitar à imagem dos ilustradores, sendo que você pode imaginar do jeito que você quiser. Fechou, Arthur? Conseguiu entender agora, Arthur? Bernardo, quer falar alguma coisa? Não, vamos ler, antes de perder. Então, gente... Oi. Eu tenho só uma pergunta. Quer dizer, uma resposta, eu não sei. O Arthur perguntou da mente infectada, que a gente podia imaginar, e você falou essas coisas assim. Mas e se... Existe uma Alice de verdade, certo? Não existe? Não. Não. Aqui Não, mas já existiu, né? Tipo, Não, aqui... calma aí. A Alice verdadeira, ela existiu. Tem foto dela na internet. Coloca a Alice, você vai ver foto dela pequenininha. Tu mostrou pra gente. Eu mostrei pra vocês. Aí que tá. Só que o problema é que as fotos naquela época era tudo preto e branco, né? A gente não conseguia ver. Sim, mas a Alice que ele inventou, o autor do livro, não é a Alice menina que ele conheceu. É uma Alice. É uma Alice personagem dele. Não é a Alice a menina. É a Alice que ele criou. Mas é em homenagem à menina. Em homenagem à menina, e tudo bem. Ô Joaquim, se eu escrevo uma história falando, o Joaquim foi pra praia
eu posso até dar várias características que são suas, falar alguma coisa que você goste, falar até tua aparência, mas quando eu estou escrevendo sobre você, é o meu Joaquim, é o Joaquim que eu estou escrevendo. Então, é isso que aconteceu. O cara conhecia uma menina chamada Alice, mas criou uma história da Alice no País das Maravilhas. E, gente, é o seguinte, ó. São 5h50 já. E a gente não começou a leitura. Então, são muitas interrupções que não tem problema algum de ter. Eu acho que se você tem curiosidade, você tem que participar mesmo, e é por aí. Só que eu gostaria de tentar ler o capítulo com vocês, porque o que vai acontecer? Se a gente tiver muita interrupção, eu vou ter que parar a leitura, e aí vocês leem em casa mesmo e respondem as perguntas. Eu só vou fazer o seguinte já. Eu vou mandar já aqui no chat as perguntas para vocês, e no final da aula a Tati também vai mandar. A Tati vai mandar para os pais de vocês esse link aí, tá? Mas eu já vou mandar aqui, para caso alguém, enquanto eu vou lendo, já queira responder uma outra pergunta, tudo bem. Fala, Manu. É que a gente pode responder, por exemplo, na semana que vem. Sim, a gente vai corrigir na semana que vem, tá bom? Aham. Então, vou mandar aqui no chat para vocês aqui o link das perguntas, tá? Uma das perguntas, na verdade, não é uma pergunta, é um desenho. Ô, prof, mas não vai, tipo, precisar ir agora responder, né? Não, vocês respondem depois, a hora que vocês quiserem. Eu vou mandar, lembrando que eu também vou mandar o link pela Tati, tá? A Tati vai mandar no grupo dos pais aí. Eu pensei, Ô, Pro, como a gente vai eu não sair vou- da aula e ainda ficar aqui respondendo? Certo. Ô, Pro, Fala. eu não vou conseguir responder agora porque no tablet que eu tô não tem conta no Google. Tudo bem, fiquem tranquilos, tá bom? É um questionário, que eu vou mandar o link também para os pais. Vocês têm uma semana, na semana que vem a gente corrige. Fechou? Então, beleza, vamos lá. O livro já está aí com vocês, o link também. Então, quem já leu e quiser ir respondendo também, já pode ir fazendo. Quem não, aproveita a leitura. Eu vou tentar ler o capítulo todo e vamos ver, não vai dar. A gente vai passar um pouquinho do tempo da aula, tá, gente? Então, a gente vai passar um pouquinho. Não vai dar para ler em 9 minutos essas páginas todas aqui. Então, vamos lá. Então vai. Alice começava a se aborrecer de ficar ali, à beira do rio, sentado ao lado da irmã, sem nada para fazer. Ela espiou uma ou duas vezes o livro que a irmã lia, mas não tinham figuras nem falas. De que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem falas? Ela tentava decidir, naquele dia tão quente, que a deixava sonolenta e um tanto burra, se o prazer de fazer uma coroa de margaridas valeria o esforço de ir colhê-las. Quando, de repente, um coelho branco, de olhos cor-de-rosa, passou correndo por ela. Não havia nada de muito especial nisso. Nem Alice achou estranho demais ouvir o coelho dizer a si mesmo: "Ai, meu Deus, eu vou chegar atrasado, ai, meu Deus." Quando pensou nisso mais tarde, achou que deveria ter se espantado. Mas na hora, tudo pareceu muito natural. Só quando viu o coelho tirar o relógio do bolso do colete, olhar as horas e sair apressado, aí que Alice, ela se levantou. Percebeu que nunca tinha visto um coelho com bolso de colete e muito menos com relógio. Louca de curiosidade, ela foi atrás dele a tempo de levá-lo, a tempo de vê-lo entrar numa toca enorme perto da cerca. Alice entrou na toca também. Nem pensou em como poderia sair de lá depois. A toca do coelho era reta como um túnel, mas só até certa altura. De uma hora para outra, afundou tão de repente que Alice não teve nem um segundo para pensar em parar, antes de cair num poço que parecia ser muito profundo. Ou o poço era muito profundo, ou ela caía muito devagar, porque durante a queda podia olhar ao redor e se perguntar o que iria acontecer. Primeiro olhou para baixo, para saber o que lhe esperava, mas era escuro demais para ver qualquer coisa. Começou então a olhar as paredes do poço e viu nelas
armários e prateleiras, quadros e mapas presos com pregos. Descendo, descendo, apanhou um pote de uma prateleira, escrito no rótulo, doce de laranja. Ficou desapontada, estava vazio o pote. Não quis jogar o pote fora com medo de matar alguém lá embaixo, né? Imagina, ela solta o pote de vidro e cai na cabeça de alguém lá embaixo. Ela ficou com medo e não soltou. De um jeito, ela deu um jeito de guardá-lo em outro armário quando passou por um. Puxa, pensou Alice, depois de uma queda dessas, despencar de qualquer escada não vai ser nada para mim. Vão me achar muito corajosa lá em casa. Bem, na verdade, eu não contaria nada a ninguém, nem se caísse do telhado, o que era bem capaz de acontecer. Caía, caía, caía. A queda não iria acabar nunca? Quantos quilômetros devo ter caído? Disse em voz alta. Devo estar próximo do centro da Terra. Deixe-me ver. Uns 6.000 quilômetros eu já devo ter caído. Deve ser por aí. Você entende. Alice tinha aprendido uma porção de coisas como essa na escola. E mesmo que essa não fosse uma hora muito boa para mostrar o que ela sabia, pois não havia ninguém que pudesse escutá-la, ela resolveu praticar e pensar. Que distância que deve ser essa mesma? Mas em que latitude ou longitude devo estar? Alice não tinha a menor ideia do que era latitude ou longitude, mas achava as palavras bonitas e importantes, então decidiu dizê-las. E continuou falando. Será que eu vou cair do outro lado da Terra? Ia ser engraçado cair bem no meio das pessoas que andam de cabeça para baixo. Os antipatias. Parece que é assim que a gente diz. Dessa vez, ela achou bom que não houvesse ninguém para ouvi-la, porque não tinha certeza se a palavra para antípodas era essa mesma. Antípodas, gente, era uma expressão que existia para as pessoas que vivem do outro lado do mundo. Então, os nossos antípodas são os japoneses, porque a palavra podas, né, podas é pé, até a pediatra vem dessa palavra aí, e anti de o contrário, oposto. Então, os nossos antípodas são as pessoas que estão do outro lado do globo, tá bom? Isso que é antípoda. Para eles que estão lá, ela está numa história e ele é do Reino Unido, né? Então pense em Londres. Para eles, os antípodas estão ali em Nova Zelândia, Austrália, e é isso que ela vai começar a discutir daqui a pouquinho, vocês vão ver. Dessa vez, ela achou bom que não houvesse ninguém para ouvi-la, porque não tinha certeza se era a palavra antípodas era essa mesma. Já li isso daqui. De qualquer modo, eu vou ter que perguntar a eles o nome do país. Senhora, por favor, aqui é a Nova Zelândia ou é a Austrália? Onde que eu tô? Alice tentou fazer uma reverência enquanto falava. Reverência é tipo um cumprimento, assim. Nossa, quando eu faço reverência dá pra ver minha careca, ó. A minha reverência mostra a minha carequinha. Mas quem consegue fazer gestos educados enquanto despenca do ar? Ela estava despencando e ela querendo fazer um gesto educado e não dava para fazer muita coisa. Você acha que ela iria conseguir fazer esses gestos? A senhora... Rapidinho, gente. O que aconteceu? Beleza, galera. Interrupções aqui. Léo? Exatamente. Então vamos lá. Aí ela caía, ela caía, ela caía, ela caía. Como não tinha outra coisa para fazer, a Alice começou de novo. Diná vai sentir muito a minha falta essa noite. Diná era o nome da sua gata. Tomara que lembrem de encher o seu pires de leite no fim de tarde. Minha querida Diná, queria que estivesse aqui comigo. Não há ratos por aqui, eu acho. Mas você poderia abocanhar um morcego. São parecidos com ratos. Mas gatos comem morcegos? Começou a sentir sono, mas não parava de se repetir a si mesma, quase dormindo. Gatos comem morcegos. Gatos gateiam morcegos. Morcegos morcegam ratos, gatos. Sabe quando a gente tá com sono e a gente começa a falar coisa nada a ver com nada? Era isso que estava acontecendo com ela agora. Ela fica falando baixinho
coisas nada com nada. Como não conseguia mesmo responder essas perguntas, tanto fazia ser de um jeito ou de outro. Começou a sonhar que passeava com Diná e perguntava a ela seriamente. Ela tá dormindo, gente. Ela tá caindo e dormindo agora. E sonhando com a gata dela e falando com a gata dela. Diná, diz a verdade. Você já comeu algum morcego? De repente, bum! Ela estava sobre um monte de gravetos e folhas secas. A queda havia terminado. Alice não se machucou nem um pouco. Num instante já estava em pé. Olhou para cima, tudo escuro. Diante dela, um longo corredor. Avistou o coelho branco andando depressa. Apressado. Não havia tempo a perder. Ela foi atrás, correu rapidinho como o vento e pôde ouvi-lo dizer enquanto ele dobrava uma esquina: Ai, ai, por minhas orelhas e por os meus bigodes, está ficando muito tarde. Estava pertinho dele, mas quando ela dobrou a esquina, ele havia desaparecido. Alice estava em um amplo salão, teto baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas pendentes. Então era um salão com teto baixo, algumas lâmpadas pendentes, e ao longo de todo o salão havia portas, mas estavam trancadas. A Alice tinha feito toda a volta. Gente, essa parte da Alice do País das Maravilhas é uma das partes mais conhecidas do mundo. Vocês já devem ter visto alguma cena dessa parte em alguma situação. Beleza, gente, eu já estou terminando, vai passar no máximo 5 minutos da aula, tá, gente? Então continua aí na leitura, fechou? Quando a gente entra na história, até a gente entra tanto, mergulha tanto que a gente perde a noção do tempo, né? Alice tinha feito toda a volta, tentando abrir uma por uma, cada uma das portas. Triste, foi para o meio do salão, pensando em como que ela ia conseguir sair dali. Viu então uma mesinha de 3 pés, toda de vidro. Sobre ela, apenas uma chavezinha dourada. Pensou que a chavezinha poderia abrir alguma daquelas portas, mas que coisa! Ou as fechaduras eram muito grandes, ou a chave era muito pequena, porque não houve jeito de abrir nenhuma porta. Ela ia tentando, ou a fechadura era grande, ou a chave era pequena, não dava nenhuma porta ela conseguiu abrir com aquela chave. Só quando deu outra volta no salão, ela percebeu uma cortina baixa, que não tinha visto antes. E atrás dessa cortina, uma portinha de uns 40 centímetros de altura. Ela experimentou a chavezinha dourada na fechadura e, para sua alegria, serviu. Alice abriu a porta, que dava para um corredor não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhada no chão, ela espiou. Levava ao jardim mais encantador que ela já tinha visto. Era uma imagem linda lá, o jardim que ela tinha visto. Como gostaria de sair daquele salão escuro e passear por entre as flores coloridas e as fontes de água fresca. Mas nem sequer sua cabeça passava pela porta. E mesmo que agora ela começou a pensar, e mesmo que a minha cabeça passasse, de nada adiantaria se não passarem os meus ombros, pensou Alice. Ah, como eu gostaria de poder encolher como um telescópio. E conseguiria fazer isso se pelo menos como é? Eu conseguiria fazer isso se soubesse pelo menos como começar a diminuir como um telescópio, né? Você que está lendo aí essa história entende. Tinham acontecido tantas coisas anormais ultimamente que Alice começou a pensar que poucas coisas eram impossíveis. Não adiantava esperar diante da portinha. Ela voltou à mesa com alguma esperança de encontrar outra chave sobre ela, ou pelo menos um manual que ensinasse a encolher pessoas como um telescópio. Imagina ter um manual, ou você encolhe como um telescópio dessa maneira aqui. Aí você aperta o botãozinho e vai encolher um telescópio. Mas não tinha isso. O que tinha lá? Dessa vez, tinha em cima da mesa, ela encontrou uma garrafinha com uma etiqueta presa ao gargalo. E em letras grandes e bem impressas estavam escritas as palavras beba-me. E a garrafinha estava lá, dizendo beba-me. Com certeza não estava aqui antes, disse Alice.
Tudo bem que disse beba-me. Tudo bem que dissesse beba-me, mas Alice era esperta e não faria isso sem pensar. Não, eu vou olhar primeiro para ver se está escrito veneno. Ela havia lido lindas histórias para as crianças que tinham se queimado ou sido devoradas por animais selvagens e outras coisas desagradáveis como essas, apenas por terem esquecido regras simples que aprenderam. Por exemplo, se você segurar um ferro em brasa, vai se queimar. Se cortar o dedo com uma faca, vai sangrar. Se beber uma garrafa onde está escrito veneno, vai adoecer mais cedo ou mais tarde. Mas nessa garrafa não havia a palavra veneno. Alice então arriscou-se a provar e achou a bebida muito gostosa. Era uma mistura dos sabores de tortas de cereja, creme, abacaxi, peru assado, caramelo e torradas quentinhas com manteiga. Bebeu tudo de uma vez. Cheirosinhos, eu vou deixar o resto da leitura para vocês. Vocês terminem de ler o capítulo. E já passamos aí 5 minutinhos da aula, né? Eu tô sentindo já, como é uma leitura, ficar muito tempo ouvindo alguém ler também, não é uma situação tão confortável, né? É gostoso a gente também parar para ler um pouquinho. Então, eu vou deixar, não sei, vou deixar vocês terminarem a leitura. Principalmente, na verdade, vou fazer o seguinte: para quem quiser sair da aula, pegou o link, vai fazer o exercício ou faz em outro momento, é só para semana que vem, tá? Tá. Só quem quiser continuar aqui, eu fico até o final e vou ler o capítulo até o fim, tá? Mas quem precisar sair, beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou Mas sair eu porque eu vou comer, mas senão eu ficaria. Tchau. Tchau, Também tchau. pra você. Então vamos lá, E eu vou vamos lá sair comer. porque eu vou. Tá bom, vamos lá. Tchau, tchau. Bruno. Tchau, 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 tchau. Quem quiser ouvir até o fim, eu fico aqui, eu vou ler a história até o fim do capítulo, tá bom, gente? Então, beleza. Aí ela bebeu todo aquele líquido maravilhoso, gostoso, com um sabor delicioso. Que sensação estranha, disse Alice. Parece que eu estou encolhendo como um telescópio. Estava mesmo. Agora ela tinha uns 20 centímetros. Seu rosto se iluminou, com a ideia de que agora ela tinha o tamanho certo para passar pela portinha que levava ao adorável jardim. Ela esperou alguns minutos para ver se encolhia ainda mais e ficou um pouco nervosa, pensando: e se eu continuar encolhendo? Disse a si mesma. Eu vou me consumir como uma vela, eu vou sumir. O que vai ser de mim? Porque ela começou a diminuir. Ela falou: caramba, já era, vou sumir como uma vela. Tentou imaginar como seria a chama de uma vela que se acaba, porque nunca tinha visto algo assim. Mas, como não aconteceu nada, decidiu ir logo ao jardim. Mas pobre Alice, quando chegou à porta, percebeu que tinha esquecido a chavezinha dourada. Ela fechou a porta e a chavezinha dourada ficou lá em cima da mesa. Voltou à mesa para pegá-la e descobriu que não podia alcançar, porque agora ela era pequenininha e a mesa é grande. Via a chave através do vidro. Esforçou-se para alcançá-la, mas escorregava, pulava, tentava, e quando ela cansou de tentar, sentou e chorou. Eu consigo. E é muito legal essa parte. Ora, não adianta ficar chorando desse jeito, disse a si mesma. Pare com isso agora. Geralmente, ela se dava bons conselhos, embora raramente os seguisse. Às vezes, ela era tão severa que chegava a ficar com lágrimas nos olhos. Lembrava de ter um dia puxado as próprias orelhas porque trapaceou num jogo em que jogava consigo mesma. Essa curiosa menina gostava de fingir que eram duas pessoas. É muito louco, né? Às vezes a gente fala com a gente mesmo, né? E ela fazia muito isso, Alice. Ela fingia ser duas pessoas. Mas não é hora de fingir ser duas pessoas. O que sobrou de mim mal dá para uma pessoa digna do nome. Então não dá, tô diminuindo, não dá nem para uma. Que dirá eu ser duas pessoas ao mesmo tempo? Viu? Então, uma caixinha de vidro embaixo da mesa. Abriu. Lá dentro havia um bolo bem pequenininho e nele escritas com passas, com as uvinhas passas, as palavras coma-me. Bom, eu vou comer, disse Alice. Se crescer, eu pego a chave
Se encolher, eu passo por debaixo da porta. Chego ao jardim de um modo ou de outro, não importa. Provou um pedacinho do bolo e ansiosa se perguntou: vou para onde? Será que eu vou crescer muito? Pôs a mão sobre a cabeça para sentir se ela crescia ou se diminuía. Será que eu tô crescendo ou tô diminuindo? O que tá acontecendo comigo? Ficou muito surpresa por ter ficado do mesmo tamanho, não mudou nada. Na verdade, é isso que acontece quando a gente come bolo. Mas como a Alice já estava se acostumando com as coisas extraordinárias, achava muito sem graça quando a vida seguia de modo normal. Então, foi em frente e comeu o bolo inteirinho. É isso, cheirosinhos. Vamos ver o que vai acontecer semana que vem, depois dela comer esse bolo inteirinho, tá bom? Bom estar com vocês aí. Beijo no coração de vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Tchau, tchau. Alguém quer comentar alguma coisa do que leu? Quer falar algo? Então tá bom, gente. Beijão e bom fim de semana. Podem entrar. Ó, mais um convidado aqui.